E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Botânica, aula 2. Amorzinhos, continuamos aqui na Botânica, no último vídeo, né, que na verdade foi o último que tu assistiu, que foi o primeiro, a gente viu a minha irmã ali plantando todas as plantinhas fanerógamas, o que foi uma prova de que todas elas têm, a maior parte das plantas que nós conhecemos no nosso dia a dia tem caule, raiz, folha, flor e fruto. No entanto, a folha é visível, o caule é visível, a raiz a gente sabe que está lá embaixo da terra. Porém, as flores e os frutos quase sempre eles são imperceptíveis ou eles aparecem em um determinado momento, né? Se eu selecionei aqui algumas das minhas plantas que eu tenho aqui dentro de casa, tá? Aqui eu tenho 2 cactos diferentes, e inclusive esse cactus aqui é do aniversário de uma colega de vocês que me deu de presente de 15 anos. Olha como ele já tá grande, que amor, da Natália. E aqui a gente tem outro cactuzinho que também foi um presente da Cauane, vou até marcar ela, que foi uma aluna do cursinho do extensivo que me deu, ele era bem pequenininho. Cactus é muito bom porque ele sozinho, ele se desenvolve e a gente tem que dar o mínimo de água. Quem mata cactus quase sempre é com água em excessivo, mas a gente vai falar melhor quando a gente estudar as angiospermas. São os mais complexos do último grupo. Essa aqui é uma palmeirinha que a gente chama, né, ornamental, que eu também peguei, que tem até o preço. Eu peguei ela lá da última formatura do Tendência, que tinha como decoração, eu podia levar. Então é uma lembrança da galera do Tendência. E é muito fofinha essa palmeirinha aqui, né? E ela também, agora não tem flores, não tem frutos, porque ela não tá madura. E finalmente, e cactus tem flores, tem frutos, só que nesse momento aqui ele não tem. E finalmente a gente tem essa florzinha aqui, desculpa, essa plantinha, que é uma plantinha que eu peguei só um galinho dela, coloquei na terra e ela se transformou nisso tudo. Depois eu vou dizer esse tipo de reprodução. Todas essas são angiospermas, tá? E nós veremos por que são angiospermas, mas eu queria começar porque eu já falei que aula de botânica é legal quando as plantinhas estão conosco aqui, né? E porque nós temos plantinhas em casa, vamos deixar o cactuzinhos aqui, enfeitando, né? A gente tem plantinhas em casa, então a gente tem que ficar ligada olhar para elas e entender. Para variar, meus amores, eu tenho 2 slides para vocês. Um com muitos detalhes, fotografias, e esse aqui bem mais simples e mais resumido. Primeiro eu vou dar um passeio nesse mais simples, para a gente ter uma visão geral, depois a gente vai fazer um esquema geral. E depois a gente vai entrar em cada um dos grupos e ver cada coisa no seu tempo. Lembrando que a gente tinha feito esse resumo e dizendo que existiam 4 grupos. As angiospermas, que são aquelas mais complexas, tem caule, raiz, folhas, flores e frutos e vasos condutores. As gimnospermas, que tem caule, raiz, folhas, flores, vasos condutores e não tem frutos. As pteridófitas, que tem caule, raiz, folhas e vasos condutores, não tem flores nem frutos. E as briófitas, que nem sequer tem caule, nem sequer tem raiz, nem sequer tem folhas, elas vão ter cauloide, rizoide, filóide. Vamos desenhar. Vamos começar daqui desse slide da mais simples à mais complexa. Primeiro vamos ver as briófitas, meus amorzinhos. Vou botar um videozinho aí, olha aí esse videozinho. Eu filmei lá no fundo da minha casa, num lugar bem úmido. Mas às vezes é muito comum ver briófitas quando a gente coloca água excessiva, que dá até para ver um pouquinhozinho. Quando a gente põe água excessiva em determinadas plantas, elas acabam crescendo até aqui, ó, na terrinha de plantas maiores. Elas são plantinhas bem pequenininhas e elas são normalmente chamadas de limo. Mas o nome real delas é musgo. Eles são os musgos. Vocês estão vendo aqui essa imagem? Essa imagem nas pedras, nas rochas, nos lugares, às vezes até na beira do mar, quando a gente está andando, lugares úmidos, muitas vezes sombrios, que não pegam muito sol, porque precisa de muita água, principalmente para reprodução, a gente vai encontrar esses musgos, tá? Os musgos
Quando tu olha, tu vai perceber, depois eu vou desenhar na aula de briófitas em específico, o musguinho, o que é o cauloide, o rizoide, o filóide, tá? Eles são mínimos, mas desse tapete, se tu aproxima, cada pelinho é uma plantinha com cauloide, rizoide, filóide. Ela é tão pequenininha que ela passa substâncias através da difusão de célula a célula, não tem vasos condutores. Aqui, como é um resumo, diz, ó, o exemplo, musgos ou plantas hepáticas, que a gente vai ver no próximo slide, são as mais simples, as mais rudimentares, não possuem raiz, caule, folhas e vasos, como a gente falou, possuem rizoide, cauloide, filóide, dependem da água para se reproduzirem. Isso é o mais importante. Lembra que eu falei que as flores são os órgãos sexuais? Se tu dá um buquê de rosas a alguém, de qualquer tipo de flores, você está dando o quê? Órgãos sexuais. É uma mensagem totalmente subliminar. O que você está querendo dizer? A gente pode dar para nossa mãe essa coisa da fertilidade, essa coisa, né, dela nos dado origem, ou pode ser sim uma conquista e sim tu está dando órgãos sexuais. Porém, quem não tem flor, como é o caso das briófitas, elas vão ter que encontrar outros métodos para a reprodução e esse método é através da água. E isso justifica porque as briófitas precisam estar em ambiente úmido, às vezes até encharcado, ok? Tu não vai ver briófita em um lugar que pega muito sol. E por isso que eu falei que quando a gente põe água demais, inclusive eu ali perguntei para minha irmã, tem algum vasinho que tenha briófita aí, que tenha musgo, e tinha, só que era um vaso desse tamanho, eu não consegui trazer pra mostrar pra vocês, aí eu fiz esse videozinho que eu mostrei agora. Dependem da água para se reproduzir e vivem em lugares úmidos e sombrios. Esse é o exemplo específico e são as características básicas, tá? Essa parte do ciclo de vida, como se reproduz, a gente vai ver quando a gente tiver uma aula de briófitas em específico, aqui a gente está falando só da parte geral. Depois vem as pteridófitas, que são aquelas que possuem caule, raiz, folhas e vasos condutores. Quem é o exemplo? Eu tenho aqui o exemplo, eu vou te mostrar. Peraí que eu tenho aqui. As vantagens do home office. A gente pode mostrar nossas plantinhas. Quem que essa aqui é a planta da vovó? É uma dos tantos tipos de samambaia. Ela tá meio sequinha porque eu passei um tempo longe, né? Ela tá meio queimadinha aqui em umas partes, mas ela vai se recuperar. A samambaia, planta da vovó. Toda vovó tem uma samambaia, gente. Essa samambaia, mesmo que eu deixe ela crescer gigantesca, ela nunca vai aparecer flor, nunca vai aparecer fruto. Se tu um dia achar uma samambaia com flor, pode ter certeza que é de plástico comprada no camelô. Então, as samambaias nunca terão flores, né? E nem frutos. E além das samambaias, quem são os exemplos? As avencas e os xaxins, que são plantas bastante parecidas e que são normalmente encontradas na nossa floresta tropical. Nós vamos ver fotos direitinho, o que são avencas, o que são xaxins. E aqui tá mostrando, ó, fotos de samambaias que estão aí no ambiente natural. No ambiente natural, as samambaias, elas sempre... Vou colocar aqui, ó, mais bonitinho. As samambaias, elas sempre vão estar em lugares úmidos e sombrios. Por quê? Assim como as briófitas, elas dependem da água para reprodução. Então, tu nunca vai ver naturalmente, uma samambaia em um ambiente seco. Por isso que ela exige bastante água, por isso que eu mostrei aqui que ela tá bem queimadinha, porque aí como não era eu que tava dando água nela, ela não recebeu a água que necessitava. Então, gente, possuem raiz, caule, folhas e vasos condutores, tá? Vão ter vasos condutores porque elas podem chegar a metros, né, de comprimento, então ela vai precisar de vasos condutores para transferir essa água. Outro detalhe, vivem em lugares úmidos e sombrios e precisam de água. O que tu tem que saber? Pteridófitas e briófitas, elas são de um grupo que a gente já vai fazer um esqueminha, que são das criptógamas, que são as que precisam de água para se reproduzir, ok? E aí a gente vai ver a parte reprodutiva, quando falar especificamente delas, né? Como que é o ciclo delas, já que elas não têm flores. E aí vamos entrar no outro grupo, aquele que tem caule, raiz, folhas, vasos condutores e flores. Não tem frutos. Quem são? Gimnospermas. A coisa mais difícil da botânica, gente, é o próprio nome das plantas, porque o resto é fácil.
Quem é essa fotinho aqui, ó? A araucária, ou pinheiro do Paraná. A araucária é essa planta que é a nossa gimnosperma nativa. Ela é de lugares frios da nossa serra catarinense, como Lages. E ela é aquela planta que dá nada mais, nada menos que o nosso querido pinhão. Aí tu vai dizer, ai, o pinhão é aquilo que se come, então é o fruto. Não, porque se a araucária é uma gimnosperma, as gimnospermas... Isso é uma coisa que eu vou pedir com certeza que todo vestibular pede. As gimnospermas não têm frutos. As gimnospermas não têm frutos. Então o que é o pinhão? É uma semente que nasce na flor. E que carrega aí o embriãozinho de uma nova planta. Então a gente vai estudar tudo isso bonitinho quando falar de gimnospermas. E ela tá nos nossos lugares frios, tá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense e na Serra Paranaense. Ela é conhecida como pinheiro do Paraná. Tinham-se, assim, ó, florestas gigantescas de araucária, só que infelizmente elas foram devastadas e o que se tem hoje é muito pouco perto do que era. Ela é super importante para o nosso ecossistema, né? É o pinheiro do Paraná, só que também tem os pinheirinhos de Natal, o pinos, que não são daqui, a gente vai falar sobre isso, e que eles são plantados aqui de forma, por exemplo, o pinus é uma planta que é uma gimnosperma, ela não é nativa, e as pessoas plantaram aqui, é um baita desastre ambiental, porque ela compete com as plantas naturais aqui. Vamos falar tudo isso quando a gente estudar as gimnospermas. E é o que eu tô dizendo, possuem raiz, caule, folhas, vasos condutores e flores. Por elas possuírem flores, elas são do grupo das fanerógamas. Esse nomezinho, calma que eu vou fazer um esqueminha para ti. Fanerógamas são as plantas que têm flores. Então, quem está aqui? As gimno e as angiospermas. Não possui fruto e a reprodução é realizada através da polinização das flores, que são os órgãos sexuais. E essa polinização se dá através do vento, a gente vai estudar tudo isso bonitinho. Sua semente é o pinhão, que é comestível. Pinhão não é fruto. Temos que saber isso, aí a gente vai estudar sobre a relação ecológica da gralha azul, tudo isso. Aqui a gente está mostrando, ó, o pinhãozinho ali na flor, que é a pinha carregada. E depois, vamos pular ali o ciclo que vamos estudar. E pra gente terminar, nós temos as angiospermas, meus amores. As angiospermas é o grupo que a gente começou, que são todas essas que a gente viu aqui, né? Por mais que a flor e o fruto não sejam evidentes muitas vezes, só quem é muito observador, quem planta muito, para ter uma ideia, por que quando tu vai fazer um gramado na tua casa, tu precisa comprar a grama de um lugar, de uma pessoa que preserva basicamente a folha da grama, sem deixar nascer as flores, sem deixar nascer os frutos. Se tu deixar um gramado abandonado por muito tempo, tu vai ver que ele vai começar a florescer, vai começar a crescer, vai virar um mato. E os frutos, às vezes, fruto não significa que seja comestível. Fruto é aquela parte que carrega semente. Às vezes é minúsculo frutinho, a gente nem enxerga. Todas as plantas com frutos são as plantas mais desenvolvidas, é o maior número de espécies, possuem raiz, caule, folhas, vasos, flores, portanto são fanerógamas, e frutos que carregam a semente. A reprodução ocorre através da polinização das flores e os frutos têm função de proteger e dispersar as sementes. Porque, por exemplo, pensa só na floresta. Uma fruta gostosa, saborosa, vai atrair um macaquinho, vai atrair um pássaro que vai pegar aquela fruta, vai se deslocar um monte, comer a fruta e jogar aquela semente super longe. Então a gente tá vendo as plantas fixas, presas, tendo filhos no mundo todo. Uma planta que vai ter um filho lá na palhoça, porque pega uma ave, uma fruta da árvore, vai voar e ela vai ter descendentes. E assim como todos os seres vivos querem dominar o mundo, querem se distribuir pelo planeta. E aí a gente vai ver que existem tantas plantas que são angiospermas, que elas serão monocotiledôneas e dicotiledôneas, que é uma separaçãozinha que a gente vai ver tudo isso. Gente, viram que simples? Enquanto na zoa era um monte de filo, aqui a gente chama de divisão. São 4 grandes grupos, são 4 grandes filos, digamos, 4 divisões, que a gente vai estudar bonitinho para vocês. Beleza, meus amores? Aí ele tem a função da reprodução, que a gente vai ver também, os tipos de polinização que a gente vai ver depois nas angiospermas. E aqui tem um resuminho para ti, ó.
Tem o reino Plantae, que são as plantas avasculares, sem vasos condutores, onde estão as briófitas, que são os musgos. E tem as vasculares, que são os vasos condutores, que nós temos a nossa amiga samambaia, que o nome dela é Pteridófitas. E as pteridófitas têm sementes, né? Não tem sementes. E as com sementes a gente tem as gimnospermas e as angiospermas. Esse é o nosso resuminho. A única coisa, gente, para acabar aqui, ó, e dentro das angiospermas a gente tem as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aí depois começa a organologia vegetal. Mas só o que tu tens que saber, e eu vou fazer esse resumo para ti, terminar aí, esses dois nomes que a gente não tinha escrito, e tu sabe que eu gosto de escrever para ti bem bonitinho. Olha só, a gente não pode escrever, então eu posso fazer um resumo geral assim, ó. Eu posso dizer que existe um grupo que são as criptógamas, que é esse nome, que são as plantas sem flores, e as fanerógamas com flores. Ok? Sem flores. E dentro das criptógamas estão as briófitas, que a gente já sabe que são os musgos, que eles não têm nada, coitadinhos, né? Não tem caule, não tem raiz, não tem folha. E as pteridófitas, que são as samambaias, xaxins e avencas que nós vamos ver, né? Vou colocar aqui o principal exemplo, samambaia. E aí, vou fazer um risquinho melhor, a gente tem as fanerógamas, que são as gimnospermas, que são essas plantas que não têm fruto. Exemplos, pinheiros, entre eles a araucária, né, que é o pinheiro do Paraná. E as angiospermas, que são a maior parte das frutas, da maior parte das plantas, que são as com frutas. Maior parte das plantas. Então, tá aí, plantas. Tá aí a definição de fanerógamas e criptógamas. Fanerógamas são aquelas que têm flores, as gimnospermas e angiospermas. A diferença é que as angiospermas têm fruto e as gimnospermas não. E as criptógamas, briófitas e pteridófitas. E já grava aí, que é a coisa mais importante, que as briófitas e as pteridófitas dependem da água para reproduzir. Essas através das flores e essa através da água. Vou deixar essa semana assim, nessa visão geral de botânica, e na próxima semana a gente vai entrar em cada grupo detalhadamente. Como as briófitas vivem, exemplos, fotografias, reprodução, como são as pteridófitas, e aí a gente faz um vídeo de cada uma. Fechou? Valeu, amo vocês e cuidem das plantinhas!